Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Caroline's Head. Esta semana o episódio vai partir do encontro com uma seguidora do podcast e do Instagram, com quem eu me encontrei no Studio Rise há uma semana e pouco, que me tem deixado a pensar muito sobre o meu papel aqui nas redes sociais, a mensagem que eu passo e que me levou a pensar em alguns temas que eu quero trazer para falar convosco e que sinceramente me preocupou um bocadinho. Um disclaimer, eu fico mesmo feliz que pessoas que estão desse lado venham falar comigo. É sempre meio esquizofrénico falar para uma câmara, que eu sei que tem muitas pessoas desse lado, mas que eu não vejo. E, portanto, quando eu dou conta que pessoas reais ouvem aquilo que eu estou a dizer, é sempre estranho. É muito bom, mas é sempre estranho. E eu fico muito feliz de poder materializar todo este trabalho em pessoas para quem isso possa ter tido um impacto. O feedback até hoje tem sido sempre muito positivo, que me deixa ainda mais feliz. E apesar deste feedback ter sido bastante positivo, já vão perceber porque deixou-me muito a pensar. Então, esta seguidora que eu encontrei no Studio Rise veio falar comigo porque para ela eu tenho sido uma inspiração, segue-me acho que desde 2016, 2017, tenho acompanhado todo o meu processo nas redes sociais, todo o meu processo de transformação, tudo aquilo que tem acontecido na minha vida, as várias Carolinas que eu já fui dentro da mesma pessoa e, portanto, é uma seguidora fiel e que acabou por me levar como uma inspiração para várias coisas na vida dela. Mas há uma das coisas que ela me disse que é ela passou por um processo, ela estava com um excesso de peso, não gostava do seu corpo, não se sentia confiante e, como sabem, eu passei, mesmo antes do problema que tive, um processo de emagrecimento, eu não estava muito feliz com o meu corpo e, portanto, inicialmente até foi intencional, eu queria perder algum peso e depois, com toda a situação que eu passei, efetivamente houve um descontrolo e caí, depois levou-me a um sítio não muito positivo, mas, de facto, esta seguidora o que me disse foi que se inspirou em mim para passar por esse processo e que queria cada vez mais sentir-se confiante com o seu corpo, mas que acabou por desenvolver uma espécie de uma compulsão alimentar que resultou que neste momento esteja com 45 quilos, com alguns problemas psicológicos, também motivados pela solidão e pelo facto de ser deslocada, e que não está a conseguir reverter esse processo e, portanto, estava muito emocionada, debilitada emocionalmente, o que é normal, e veio falar comigo numa ótica de tentar perceber aquilo que eu tinha feito, algum feedback que pudesse ser relevante para ela nesta fase. E isto fez-me questionar várias coisas, nomeadamente, e acho que a mais importante e aquilo que eu quero centralmente hoje vir falar convosco aqui, que é sobre o meu papel nas redes sociais, a importância daquilo que eu partilho e de que forma é que isso é percepcionado desse lado. Acho que não preciso de repetir muitas vezes, mas não me canso de o dizer, que quando nós partilhamos a nossa vida, obviamente nós tentamos partilhar as coisas na melhor das óticas para tentar ajudar ou para tentar partilhar aquilo que para nós funcionou. Mas neste tema da vida saudável, e eu sinto que isso às vezes para mim funciona um bocadinho como uma amarra e que me inibe de fazer algumas coisas porque eu fico a pensar demais, a fazer um overthink sobre este tema. Mas o tema do peso é sempre um tema muito sensível e cada vez mais eu partilho mais sobre treino, sobre alimentação, sobre a minha vida saudável e o meu estilo de vida, que de facto é um estilo de vida muito regrado e que gira muito em torno disto. E eu assumo, apesar de não ser para toda a gente, eu assumo que isto funciona assim para mim e até já vos dei várias vezes inputs sobre o quão no limite do doentio isto se pode tornar, que eu acho que não é o meu caso e tento que não seja, mas de facto é fácil desenvolver algumas paranoias. E no caso, quando falamos de mulheres e de peso, é sempre um tema muito sensível, porque facilmente nós somos criadas para saber, para acharmos que temos de ter um corpo perfeito, que, by the way, vai mudar ao longo dos tempos e, portanto, parece que nunca conseguimos estar, ou 10% de nós, ao menos, conseguem estar no corpo perfeito na geração em que se inserem, mas é sempre um tema muito sensível porque mexe com a autoestima das pessoas, mexe com triggers que cada um de nós tem e aqui é um bocadinho o que acontece. E, portanto, isto faz-me sempre muito pensar às vezes
e até às vezes bloqueia-me um bocadinho e nessas alturas eu fico sem vontade de partilhar, porque eu não quero que em nenhum momento a minha mensagem nas redes sociais seja a de incutir um corpo perfeito. Esse corpo não existe, para começar. E sobretudo, obviamente, parte do meu treino é a parte estética, não vou ser hipócrita, houve uma altura, isto tudo começou mais por saúde e por uma necessidade, mas maioritariamente é estética, eu gosto de ver o meu corpo de determinada forma e portanto sacrifico-me muito para ter esse corpo, mas não vivo obcecada com isso. E portanto, quando eu falo sobre este tema e depois recebo estes feedbacks, obviamente foi zero de um mau lugar, é como eu digo, eu fico mesmo feliz por tê-la encontrado e tentei ao máximo acolhê-la e dar-lhe o meu melhor feedback. Mas a única coisa que eu não quero é que em algum momento as coisas que eu digo aqui sejam levadas para toda a gente tem de fazer, porque nós somos pessoas diferentes, a minha rotina não funciona para toda a gente da mesma forma que outra rotina qualquer provavelmente não funcionará para mim, mas sobretudo eu não quero em algum momento criar uma visão de que temos todos que seguir este padrão e que temos de ser obcecados com isto. A minha ótica é muito mais o lado da saúde, o facto de nos sentirmos bem connosco próprios, seja qual for a forma com que nos sentimos bem, e também a parte da saúde mental. Porque para mim, efetivamente, o desporto teve um papel de salvação completa a nível emocional, como eu não recorri a terapia, não recorri a muitas outras coisas. E para mim funcionou, mas é para mim. E portanto, se por um lado eu partilho a minha experiência porque acho que ela é válida e teve um impacto bom para mim e, portanto, eu quero partilhar com o máximo de pessoas aquilo que funciona para mim. Quero sempre que vejam isto com espírito crítico, que percebam o que é que funciona para vocês ou não e que nunca vivam obcecados com isto como se fosse uma regra e tivéssemos todos de ser iguais, porque não temos. Depois, outra das coisas que essa seguidora me disse e que no fundo eu acho que se liga com o ponto anterior é que no caso desta menina, ela começou com o processo de emagrecimento e emagreceu muito, mas continuava a ter alguma barriga e, portanto, continuou compulsivamente porque quer perder a barriga e atualmente, hoje com 45 quilos, diz que ainda sente que tem barriga e que não está confortável com isso. Mas que depois o resto do corpo efetivamente está muito magro e que ela sabe que está sem saúde. E chegou ao limiar que eu cheguei o ano passado a ter, até tem menos do que eu tinha na altura, tenho 45 quilos e já está também com alguns problemas hormonais e etc. E isto fez-me pensar, e eu até não sei se já não falei disto no podcast, mas é impressionante como nós vivemos a vida inteira a achar que quando tivermos uma coisa vamos ser felizes. Vou-vos dar um exemplo. Durante muito tempo eu vivi super desconfortável com o meu peito. Até hoje não é uma coisa que eu me sinta muito confortável. Tenho muito pouco peito, não gosto. Gostava de ter mais, gostava de um dia pôr. E é uma coisa que mexe imenso com a minha autoestima. Mas efetivamente durante anos e anos eu deixei que a minha aceitação comigo própria, o facto de eu gostar de mim própria fosse muito influenciado por isso. E o ano passado, quando eu acabei por desfocar disso porque tinha outro foco que conseguia controlar, não é? Que era eu queria começar a perder peso e estar mais magrinha, mais seca, etc. Quando, depois porque foi levado ao outro extremo, eu fiquei muito seca efetivamente, com a barriga dos meus sonhos, que era sempre o que eu queria, percebi que não era exatamente isso que eu queria. Eu já não tinha rabinho, já estava magríssima, estava doente e portanto a minha prioridade passou a ser estar bem de saúde. Passei a estar bem de saúde e comecei a não gostava do meu rabo, especificamente, e portanto quis começar a trabalhar para começar a ganhar músculo e sentir-me mais atlética. Hoje em dia estou longe de ter o rabo que eu queria ter, mas está bem melhor. E já começo outra vez a achar que geneticamente tenho os braços grandes para mulher e que eu já quero emagrecer outra vez e quero a barriga mais seca outra vez. Portanto, isto no fundo é para dizer que sempre que nós... E estamos sempre a fazer isso porque temos essa tendência, depositamos a nossa felicidade numa só coisa ou em atingir uma coisa, isso está extremamente errado. Ou seja, por um lado, obviamente faz sentido nós trabalharmos por objetivos, é normal que nós queiramos coisas e que trabalhemos para coisas e que tenhamos todos os desejos mais fúteis, mais profundos, que seja. Mas a nossa felicidade tem de estar no processo de ir evoluindo e de ir trabalhando e desfrutando, porque senão... primeiro, eu acho que nós nunca vamos estar
realmente felizes por atingir uma coisa, porque é do ser humano andarmos sempre à procura de mais. Somos extremamente insatisfeitos e insaciados e, portanto, queremos sempre mais. Isso é uma coisa boa. Sermos obstinados com coisas, sermos ambiciosos, mas não podemos viver completamente dependentes disso e numa prisão sobre isso. Mas depois, ao mesmo tempo, nós estamos a externalizar a responsabilidade da nossa felicidade e voltamos outra vez ao tópico da autorresponsabilização, que eu sinto que é tipo o meu mantra aqui. E a verdade é que a nossa felicidade não pode estar dependente de conseguirmos uma coisa. Primeiro porque há fatores externos que nós não conseguimos controlar. Dou-vos um exemplo, neste caso a genética. Há coisas, por mais que eu trabalhe o meu corpo, seque o meu corpo, fique mais musculado ou o que for, há sempre coisas que nós podemos trabalhar e tentar corrigir. Dou-vos um exemplo, geneticamente, efetivamente, não tenho anca, mas não tenho muito rabo e agora estou a trabalhar para ter isso. Mas há coisas que nós não vamos conseguir controlar, que é de forma é que o nosso corpo vai reagir ao treino. As maminhas, por exemplo, não dá para aumentar sem efetivamente para qualquer coisa. Os meus braços, a não ser que eu faça uma lipo, vão evoluir, posso controlar no treino e adotar estratégias para que fiquem o melhor possível, mas há sempre uma condição genética. Por exemplo, o tempo que isso demora também. Já falei aqui várias vezes, eu comecei a treinar na mesma altura mais a sério que a minha amiga Sofia. Ela tem um corpo muito mais atlético, tem uma genética completamente diferente da minha e tem, em muitas partes do corpo dela, um corpo que eu nunca vou conseguir ter, porque, ou pelo menos vai demorar muito mais, porque geneticamente é assim. Por outro lado, por exemplo, mesmo dentro do meu próprio corpo, eu treino costas, por exemplo, uma vez por semana, eu tenho umas costas super atléticas, desenvolveram-se super rápido, no entanto, treino muito mais perna e rabo e não chegou lá, porque é mais difícil, porque geneticamente tem menos propensão e, portanto, o que eu quero que retenham é que pôr a felicidade ou a nossa felicidade numa causa que nós podemos controlar parte, mas há sempre parte que nós não podemos controlar, é extremamente injusto até para nós, é condicionante e vai ser uma frustração constante. Portanto, eu acho que é importante nós desfrutarmos do processo, percebermos que somos assim e aceitarmos não é resignarmos àquilo que não gostamos, mas perceber sempre que há condicionantes que nós não conseguimos controlar e ajustar o nosso objetivo a uma coisa realista. E isso, para mim, obviamente que questões do foro psicológico nós não conseguimos controlar. Às vezes até nem tem nada a ver com isto. É um trigger qualquer outro da vida, que foi o que aconteceu comigo, que despoleta essa situação e que nos leva a um estado em que nós não queríamos estar. Mas naquilo que nós podemos controlar é sempre tentar ver isto numa ótica saudável. E eu acho que para nós mulheres isto é exponencialmente pior, porque nós, e agora com as redes sociais, já falei disto imensas vezes, nós somos constantemente bombardeados com vidas perfeitas, corpos perfeitos, e muitas das vezes há imensas coisas que as pessoas que estão do outro lado não partilham. Coisas muito simples. O ângulo em que tiram a foto, se eu tirar uma foto sentada, toda torta, eu vou ter banha. Tipo, eu tenho bastante abdominal, tenho uma barriga que é bem definida, acho que tenho um corpo atlético e bonito, mas se eu me sentar toda torta, eu vou estar cheia de banha, porque tenho pele, porque toda a gente tem, mas ninguém mostra isso. E está tudo certo, eu também não me quero mostrar sentada, sei que há montes de páginas que até fazem um trabalho muito válido nisso, que é mostrar o outro lado, mas acho que também não temos todos que mostrar tudo. Eu, pessoalmente, não me vou pôr numa posição em que eu não me sinto bonita, também não vou fingir um corpo que eu não tenho, porque depois é esse o outro lado, há pessoas que manipulam as fotos, basta mudar a luz. Por exemplo, no ginásio antigo que eu treinava, o ginásio é com muito pouca luz e, portanto, os holofotes são postos em sítios em que quando vocês estão por baixo se nota muito mais a definição. Este meu ginásio tem uma iluminação absolutamente normal e, portanto, garanto-vos que se vocês forem ver os meus vídeos no outro ginásio ou neste, vão achar que eu estou muito menos definida. Estou igual, mas tem tudo a ver com luz, com ângulo, com posição. E depois, em muitos casos, e isto para mim é perentório, há imensa... Vocês têm sempre que pensar que só temos acesso a uma parte muito reduzida da informação. Dou-vos um exemplo. Há imensas influencers que partilham treinos tipo de 15, 20 minutos que fazem para terem o corpo X ou Y e que depois, é óbvio... Para quem tem o mínimo conhecimento sobre exercício físico, por exemplo, que há muito mais trabalho ali. É que aí podemos ter a componente genética a ajudar muito, mas não faz milagres, meus caros. E, portanto, há que ter discernimento. E
neste caso em particular, há imensa informação que não é partilhada. Obviamente nós temos, ou é suposto podermos acreditar na pessoa que está do outro lado, e é pena quando assim não pode ser, mas temos sempre que olhar para as coisas com algum espírito crítico. E de resto eu acho que basta aquela pessoa ser diferente de nós. Posso-vos garantir, nós podemos fazer exatamente a mesma coisa que outra pessoa qualquer, ao mesmo tempo, começar ao mesmo tempo, comer a mesma coisa, dormir a mesma coisa, e não ter resultado nada semelhante. E nós mulheres então, tipo, a nossa parte hormonal é gritante. Há imensos vídeos na internet, há imensos estudos que provam isto, que só pela fase em que nós estamos a nível hormonal, o nosso corpo muda completamente. Imaginem, há alturas do mês em que eu estou sequíssima, estou com um corpo que eu adoro. Passado uma semana, e obviamente aquilo são alterações hormonais, estou com a barriga super inchada, estou com mais retenção, pareço mais gorda, até consigo pegar mais na pele, e é tudo normal. Enquanto um homem treina o mês inteiro, a maior parte das vezes, com a mesma motivação, a mesma intensidade, a mesma força, o mesmo corpo, porque o corpo deles é muito mais estanque, o corpo da mulher efetivamente não é assim. E portanto, eu acho que aquilo que é importante é nós podermos nos focar naquilo que nós podemos controlar efetivamente, mas perceber que neste tópico em específico há imensas coisas que nós não podemos controlar. E há outras coisas, o dinheiro para fazer outro tipo de procedimentos, o descanso, não tenham dúvidas nenhumas, e eu acreditem, eu já estive completamente condicionada por isto, porque sigo imensas influências de fitness e adoro seguir. Pá, e muitas vezes pensava, fogo, eu faço os treinos delas, ou faço os meus treinos, mas eu como imenso, eu faço isto e aquilo e não estou a ter os mesmos resultados. Há 1000 componentes, eu trabalho numa Big Four, não durmo mesmo que elas dormem, não vivo só para aquilo, portanto vocês têm sempre de olhar com algum espírito crítico e perceber que pode não chegar a este extremo de ser uma pessoa que vive para isso, mas basta o corpo, a genética ser diferente, que é tudo diferente. E é onde ver isso entre irmãos. Por exemplo, eu tenho um irmão mais velho, que é mesmo meu irmão, não é? E digo isto porque eu estou sempre a dizer que eu tenho 3 irmãos, mas efetivamente só um deles é que é mesmo meu irmão, do mesmo pai e da mesma mãe. Os outros são filhos do meu padrasto, portanto aí não há comparação. Mas, por exemplo, o meu irmão, quando era miúdo, tinha uma genética completamente diferente da minha, sempre foi super magro, super atlético, etc, etc. Também a vida deve ter levado para outros caminhos e o estilo de vida deve não ter sustentado a parte genética, que também é uma componente. Mas, por exemplo, eu sempre tive uma genética muito mais a puxar para o outro lado. Era mais gordinha, nunca tive um corpo nada atlético, comia imenso, etc. E a vida reverteu e efetivamente eu comecei a fazer imenso desporto e a mudar a minha genética. Hoje em dia tenho um corpo muito mais atlético, uma vida super saudável e o meu irmão não. Fomos educados da mesma forma, percebem? Ou seja, não, as pessoas são diferentes porque são, e acredito perfeitamente que se tivéssemos partidos os dois do mesmo ponto, como vos estava a dizer, provavelmente ele estava com um corpo muito melhor que o meu porque a genética dele é completamente diferente, ainda que sejamos irmãos. Portanto, isto só para vos dizer que tenho que sempre olhar para estas coisas com muito, muito, muito espírito crítico. E, sobretudo, outra coisa que eu também acho que é importante é aquilo onde nós queremos chegar tem sempre de passar por um processo que seja, tanto quanto possível, agradável para nós. Ou seja, é normal que implique sacrifício. Já vos disse, eu não quero treinar todos os dias, não me apetece andar a comer plano todos os dias muitas vezes. Às vezes apetece-me ficar no sofá e não fazer nada e pronto. Mas, efetivamente, para mim, a vida que eu escolhi, depois também tenho o outro lado, isto já está na minha rotina, é uma coisa que me faz feliz. Portanto, é normal que implique algum sacrifício, mas isto também me dá gozo. Se isto é uma coisa que não vos dá gozo nenhum, se sentem permanentemente em sofrimento, e isto depois tem muito mais tendência a tornar-se obsessivo pelo resultado. Portanto, muito mais importante que isto é que gostem de vocês, respeitem a vocês, percebam que o nosso corpo já aguentou tanto. No caso desta menina, por exemplo, e no meu caso, o meu corpo já aguentou tanto, ele já teve 47 quilos, já teve muito mais, já passei por alturas tão difíceis e o meu corpo esteve sempre cá, que eu acho que temos que olhar para nós um bocadinho mais com essa gentileza e agradecer ao nosso corpo o que ele é capaz de fazer. Há muitas coisas que, por muito que nós queiramos, ele não tem culpa, geneticamente não é feito para isso e nós temos que aceitar que é chato, também queria ter um corpo muito diferente do que tenho, mas há que trabalhar com aquilo que nós temos. E mais do que isso, não viver obcecado com um objetivo irrealista que só nos vai trazer frustração e que nos vai deixar num mau sítio, provavelmente a nível psicológico. Depois eu acho
que um dos problemas, e também já falamos muito disto aqui, tem tudo a ver com comparação. Porque eu acho que nós olhamos para os outros com um objetivo que já estão no objetivo que nós queremos ter e achamos que aquilo é que está bem, que aquela pessoa é que está bem e que está tudo ali resolvido. E efetivamente é o que eu vos digo, por exemplo, eu ainda tenho imensos complexos com o meu corpo, mesmo da forma do meu corpo há imensas coisas que eu não gosto, e mesmo na vida, imaginem, eu olho para trás e há um ano e tal atrás, quem me dera estar na posição que eu estou hoje e achava que ia ser a pessoa mais feliz e realizada no mundo quando aqui estivesse, que a partir daí os meus problemas se iam esgotar e que já ia estar onde queria, e eu estou tão longe daquilo que eu quero, e montes de vezes tenho que fazer este check-up porque hoje em dia obviamente eu quero estar numa posição diferente e já vos disse que acho que isso é super saudável e que acho que é normal nós querermos sempre mais, mas não podemos viver nesta insatisfação constante, temos que desfrutar aquilo que já conseguimos e perceber que nós hoje provavelmente temos a vida que queríamos há um ano atrás, hoje em dia vamos querer mais, mas isso não significa que nunca estejamos a conseguir alguma coisa e que efetivamente não estejamos num ponto de se valorizar, porque caso contrário, eu penso nisto imensas vezes, que é, quando acho que não consegui nada, penso sempre, ok, então, já que não conseguiste nada, então, olha, vamos lá trocar a vida com o eu de há um ano atrás. Nem pensar. Portanto, se a minha resposta é nem pensar, isso significa que nós já conseguimos qualquer coisa. Agora, como em tudo na vida, nós nunca temos sempre tudo o que queremos e, portanto, com uma mão nós ganhamos, com a outra mão perdemos. E a ideia é tentar sempre balançar isto e voltamos ao início, é desfrutar do processo e perceber que mesmo, eu já partilho isto convosco imensas vezes, eu sinto que estou na melhor fase da minha vida, estou numa fase ótima, estou feliz, tenho uma relação mega saudável com o meu namorado, tenho uma relação ótima com as minhas amigas, profissionalmente estou bem melhor que há um ano atrás, a minha casa está aqui, é minha, a minha nola está bem de saúde e está tudo bem, a minha família é igual, está tudo ótimo, mas tenho problemas como toda a gente. E tenho muitas vezes falta de motivação. Há muitas vezes que sinto que perco coisas e é normal. Nada na vida, independentemente de nós estarmos na melhor fase da nossa vida, é estanque. E não só pela nossa necessidade de querer mais, por sermos também incutidos nesta insaciedade, de querer sempre mais e isso é bom. Mas também porque há dias que não correm tão bem ou há fases que não estamos tão motivados. E atenção, nem sequer tenho muitas vezes que haver um grande motivo ou uma razão super óbvio ou palpável. Às vezes é só mesmo a nossa cabeça. E esta menina de que vos falo neste episódio, porque ela marcou-me muito e tenho pensado mesmo muito nela, uma das coisas que ela me disse foi mas estava a contar-me isto tudo mas pronto, isto são coisas da minha cabeça. E isto é uma frase que eu acho que é extremamente assustadora, que é quando eu estava na fase difícil que estava, uma das coisas que eu ouvi imensas vezes é Carolina, isso são coisas da tua cabeça, principalmente mais da minha família e de pessoas mais velhas. E obviamente que são coisas da minha cabeça, não é? Só que nós desvalorizamos e usamos sempre essa frase para desvalorizar e tornar menor. Mas e foi isso que falei com essa menina e pá, acho que a melhor coisa que vos posso dizer quando vos dão essa resposta, que é, e mesmo quando nós damos esta resposta a nós próprios, porque eu imensas vezes disse a mim própria, tipo, para com isso são coisas da tua cabeça, estás a dramatizar e a fazer overthink, isto não é relevante, mas a nossa cabeça é provavelmente a coisa mais poderosa, perigosa e impactante da nossa vida. É na nossa cabeça que podemos fazer coisas brilhantes e maravilhosas, mas é na nossa cabeça que nascem os maiores perigos para nós próprios, porque um pulmão nós não controlamos, não é? Estamos doentes, tomamos a medicação ou há uma operação, mas não é controlado por nós, não é impulado. Agora, a nossa cabeça vai a sítios que nós não conseguimos controlar, tem um impacto inacreditável, faz-nos fazer coisas que nós noutro estado de mente se calhar não fazíamos. E sobretudo é um espaço altamente desconhecido, é super difícil de lidar, portanto isso são só coisas da tua cabeça, devia ser interpretado como isso são coisas da tua cabeça numa ótica grave, são coisas da nossa cabeça, nós temos que as ouvir. Há uns tempos um amigo meu, o António,
disse-me, estávamos em conversa e eu nem sei se ele se lembra disto, na altura em que eu não estava nada bem e que lhe estava a explicar e dizia, pronto, mas isto são só coisas da minha cabeça e são só os meus sentimentos, isto nem tem razão lógica, e ele disse-me que os sentimentos, precisamente por serem sentimentos, é que eram válidos e não tinham que ter uma razão lógica, não têm que ser explicados. Os sentimentos e os nossos pensamentos valem por si, por existirem e por serem o que são. Não têm muitas vezes que ser explicados, não têm muitas vezes razão aparente, e precisamente por isso é que são tão valiosos, tão importantes e tão complexos. E, portanto, muitas das vezes um pensamento que nós temos hoje é até provocado por uma coisa que se passou há anos e anos e que nós temos recalcado e não nos lembramos, não é? E o papel da terapia é muito importante nesse aspecto para perceber o porquê. Mas esta lógica de que são só coisas da minha cabeça e, portanto, vamos desvalorizar, pelo amor de Deus, vamos parar com isto. Isto é uma tendência horrível e muitas das vezes é precisamente por isto que nascem doenças silenciosas que levam a que muitas vezes as pessoas não aguentem mais e, portanto, isto tem-me feito pensar imenso, tenho pensado imenso nela. Eu sei que ela vai ouvir isto. E espero que de alguma forma lhe dê mesmo algum aconchego. Perceber que todos nós já passamos por isto, todos nós estamos a passar por isto, e isto não é uma frase para desvalorizar, isto é uma frase para pensarmos que não estamos sozinhos e que se aquela pessoa que nós estamos a ver que hoje em dia está bem e está resolvida, efetivamente o está, nós também vamos lá chegar e perceber que essa pessoa não é porque está bem resolvida que está numa situação perfeita e que só nós é que acabamos por estar sempre nesta roleta viva. A vida é uma roleta russa, é um constante ciclo vicioso e a melhor forma que temos para fazer é tentar relativizar, viver com ela e arranjar estratégias que funcionem para nós. E não têm que ser as mesmas que as pessoas que nós admiramos. Depois, e para finalizar, que eu acho que já vamos em quase meia hora de episódio, e também vem por aqui, que é quando esta menina veio falar comigo, ela veio-me pedir uma sugestão que fosse efetivamente verdade, porque há muito eu acho que ela não estava desconfiada de mim, mas eu percebi perfeitamente o que ela quis dizer, que é, porque eu também sou consumida por isso, há imensa, obviamente, quando nós trabalhamos com as redes sociais, à partida, se for efetivamente alguém que vale a pena seguir, vai ser alguém que só vai recomendar produtos que goste e que acredite, mas há sempre uma desconfiança porque é publicidade e não há nada que se possa fazer, por mais que nós passemos verdade e mostremos de facto que dizemos a verdade e que não estamos a fazer as coisas só por dinheiro, e posso-vos dizer que se fosse por dinheiro eu fazia imensa publicidade e ganhava muito dinheiro, e não o faço porque só partilho aquilo em que realmente acredito e que gosto. Mas esta menina veio-me perguntar se eu tinha mesmo alguma coisa para lhe recomendar, e aquilo que eu lhe recomendei do que funcionou para mim foi sem dúvida o acompanhamento do Rui e da Rita. Reparem, eu não fui a terapia, portanto, além dos livros e dos podcasts que eu já recomendei e que passo a vida a recomendar, aquilo que foi sem dúvida mais transformador para mim, além também do apoio das minhas amigas e isso tudo, mas aquilo que efetivamente eu posso recomendar que possa ser replicado para outra pessoa é treino e alimentação. E a equipa em que eu confio é o Rui e a Rita. E podem acreditar que, por mais que seja uma parceria, por mais que eu trabalhe com ele à mesa e que partilhe o trabalho com eles, eu nunca, ainda por cima, num assunto tão sério, vos recomendaria alguma coisa que não recomendasse para mim própria e para as minhas amigas. Eu tenho imensas amigas a treinar com eles. Tenho imensas seguidoras que treinam com eles e que falam comigo sobre isso. Recomendo, inclusive, à minha mãe. Portanto, acreditem que nunca há coisas... Eu acho que uma coisa é nós promovermos um shampoo, que é assim, há imensas marcas que eu adoro, posso promover uma delas, não é para vocês usarem o shampoo, a não ser que seja uma coisa que eu não gosto mesmo, não é? Mas não é por usarem o shampoo X ou Y que isso vai ter um impacto brutal na vossa vida. É um produto a recomendar, sim, mas quando estamos a falar de coisas que mexem com a saúde mental, com a saúde física e com isto que é um assunto tão sensível, eu acho que temos de ter imensa responsabilidade a partilhar. E sei que não a temos todos, mas da minha parte podem ter absolutamente a certeza que aquilo que transformou o meu corpo e que me salvou de efetivamente entrar num problema de saúde gravíssimo e poder não ter filhos ou até questões bem mais complexas, foi sem dúvida esta equipa. Eles foram impecáveis para mim, foi porque resultou. Não quer dizer que resulte para vocês. Eu acredito que há imensas pessoas que possam treinar e ter alimentação com eles e não se identificar, os santos não baterem e está tudo certo. Nós não somos todos feitos para nos darmos com as mesmas pessoas e para gostarmos das mesmas coisas, portanto não há fórmula mágica para resolver a vida de ninguém. No entanto, esta é mesmo a minha sugestão e
E eu sinto que lhe foi recomendando e que ela estava à espera que eu lhe dissesse mais qualquer coisa que possa não ter partilhado. Mas se alguém que está desse lado, que queira saber efetivamente aquilo que eu vos recomendo é isto. É efetivamente lerem e ouvirem podcasts e coisas que vos façam bem à alma, que é a coisa mais importante e que controla tudo o resto antes do corpo, é tudo sobre a mente. Procurem ajuda e terapia. Eu não sou ninguém para vos dizer isto porque eu ainda não fui, mas tenho a certeza que é transformador e depende muito da personalidade das pessoas. Para mim, efetivamente, eu consegui ir resolvendo, ou pelo menos aparentemente, resolver tudo muito bem na minha vida, mas continuo a precisar de terapia e se calhar é aparentemente e é para mim que está resolvido e depois vou descobrir que devia ter ido para a terapia muito mais cedo, não tenho dúvidas nenhumas, mas há pessoas que nem do ponto de vista operacional conseguem resolver sozinhas e que, portanto, precisam de ajuda. Portanto, nestes casos, procurem terapia o mais rápido possível, ao vosso tempo, aproximem-se de pessoas que vos façam bem e invistam na vossa saúde. E é isto, se calhar há pessoas para quem o exercício físico nem sequer é salvação nenhuma, por exemplo, e que só pode ser maior fator de stress e que a relação com isso não está bem resolvida e que não faz bem, e está tudo certo. Mas para mim, a recomendação que eu vos posso dar é esta. Pensem só se este tipo de recomendações vos faz sentido, se adequa a vocês e se é aquilo que vos faz feliz, porque ao final do dia é só isso que importa. E pronto, chegamos ao final do episódio de hoje. Eu acho que a Nola nunca esteve tão calminha como num episódio como hoje. Ela nem se mexeu, tive que ser a mexê-la. Ela está a dormir profundamente na conchinha do colo da mãe. Espero ter servido de alento para alguém desse lado. Espero mesmo que isto ajude de alguma forma e que não esteja a passar a mensagem errada. Eu recebo dezenas de mensagens todas as semanas, principalmente quando falo nestes tópicos aqui no podcast. Fico muito feliz quando há alguém que me reconhece e vem ter comigo e me fala do podcast, que é uma coisa que eu adoro. Incomoda-me zero e fico mesmo muito feliz. E é isto, obrigada por estarem desse lado. Espero que tenham gostado e até ao próximo episódio. Vamos acordar. O podcast também é teu. Devias dizer olá aos meninos. Pá.